Gênesis, capítulo 36. Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã: Ada, filha de Elão, o Hitita; Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Heveu; Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho, Elifaz. Basemate deu à luz Reuel. Oolibama deu à luz Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa, e também os animais e bens adquiridos em Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada; Reuel, filho de Esaú com sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Timna, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Basemate, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú, os chefes tribais Jeús, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Oolibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. São esses os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã: Ori e Remá. A irmã de Lotã era Timna. Os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai Zibeão para pastar. Os filhos de Aná: Dizon e sua filha Oolibama. Os filhos de Dizon: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes eram chefes tribais dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã, chefes dos Oreus segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Husã, da terra dos Temanitas. Husã morreu e foi sucedido por Hadade, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os midianitas em Moabe. Avite era o nome de sua cidade. Hadade morreu e Samilá, de Masreca, assumiu em seu lugar.
Samlá morreu e Saul de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Hanã, filho de Acbor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadade assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Meatabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. E estes são os chefes tribais da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com suas regiões: Tímina, Alvã, Jatete, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Gênesis, capítulo 37. Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: "Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele." Então os irmãos disseram: "Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens?" O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. "Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim." Ele também contou o sonho a seu pai, e este o repreendeu. "Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você?" A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. Israel disse a José: "Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão." José respondeu: "Sim, estou pronto." Jacó disse: "Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar." E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: "O que você está procurando?" "Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" José prosseguiu em sua busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar." Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. "Por favor, não vamos matá-lo. Nem pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo." A intenção de Rúben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber.
Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: Irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rúben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá! O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: Achamos isto! Olhe para ela! Não parece a capa de seu filho? Na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho! Um animal selvagem o atacou e o despedaçou! Jacó rasgou as roupas em sinal de luto. Vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia: Irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real.